Eu não sei se, porventura, alguém conhecerá, alguém sabe, quem são estas senhoras que aqui estão. Se calhar assim, olhando, de repente, não conseguem ver, mas no âmbito do assunto que nos traz aqui hoje e do assunto da semana passada, quando eu disser que estas são as irmãs Fox, se calhar alguém vai dizer, ok, já estou a ver. Quem são as irmãs Fox? As irmãs Fox, estão aqui duas, elas eram três, na verdade. Aliás, não eram duas, de 15 e 11 anos, que mudaram-se para uma localização no norte do estado de Nova Iorque, que é esta casa que está aqui. Isto é na cidade de Hydesville, e o que vou partilhar agora convosco é muito importante. Isto é na cidade de Hydesville, no estado de Nova Iorque, e elas, quando se mudaram para esta casa, a casa já tinha alguma fama de manifestações paranormais, e quando elas se mudaram para lá, rapidamente elas começaram a ouvir aquilo que se tornaram as famosas pancadas na parede, certo? Havia umas pancadas como se fosse bater, não é? Nas paredes, e elas perceberam que se poderiam comunicar com as pancadas, ou com quem fazia aquelas pancadas. E não sei se conseguem ver o meu rato aí na imagem, o rato do meu computador, mas logo ali, junto à porta, conseguem ver uma placa de pedra ali ao lado. Quem vê na imagem está à direita da porta, entre a porta e a janela da direita. Tenho uma placa aí. Fixem isso, que depois vou mostrar-vos algo interessante. Mas isto é, como eu disse, aquela casa. Como é que as coisas começaram a acontecer ali? Elas ouviram as pancadas, que eram 3 pancadas que aparecia, e a mãe fez uma pergunta, se alguém está aí, fez uma pergunta, e a resposta teria que ser através de 2 pancadas. Pois muito bem, 2 pancadas apareceram ali. E depois foi comunicado que aquilo era o espírito de um senhor que tinha morado ali, que tinha falecido, e que depois eles nunca encontraram, só que mais tarde acabaram por encontrar o senhor, e eu vou já explicar onde. No ano de 2017, eu tive a oportunidade de visitar essa casa. Ela atualmente apresenta este aspecto. A casa ficou em ruínas e foi construída à volta, este chalé, não sei se uso esta palavra aí, mas foi construída à volta este chalé para preservar as ruínas que estão no interior. E o interior é isto que está aqui. Isto é, as ruínas, ou o que resta das ruínas da casa. E quando, já muito depois das irmãs Fox terem falecido, quando a casa original, esta aqui do interior, ela começou a desmoronar-se, não é? O que aconteceu foi que descobriram aqui no meio da parede em ruína, descobriram os restos mortais do tal senhor que tinha lá morado, senhor esse do qual supostamente o espírito comunicava com as irmãs Fox através das famosas pancadas na parede. Agora, eu estive lá em 2017 e vou dizer-vos uma coisa, na altura eu estava acompanhado por mais 3 pessoas que acharam que eu estava a arriscar demasiado, mas eu estive lá e falei com a senhora que toma conta daquela propriedade. Estivemos lá mesmo dentro, no interior. Houve algumas perguntas que eu fiz à senhora, que depois, no fim, quando terminar a apresentação, se calhar podemos conversar aqui um pouco acerca disso, até. Mas, portanto, eu contactei esta senhora e, se calhar, não conseguem ver o que ela tem na mão. Conseguem ver o que ela tem na mão? Alguém consegue? Se calhar não consegue, eu vou já dizer o que é. O que ela tem na mão foi um livro que eu levei para lhe oferecer, que era uma cópia em inglês de O Grande Conflito. E porquê? Porque a senhora perguntou como é que ouviu falar aqui da casa das irmãs Fox? E eu disse, olha, justamente eu trouxe um livro que fala desta experiência que aconteceu aqui. Claro que não lhe disse a ela que o livro fala dessa experiência como algo de negativo, não é? Mas também
deixei o livro com a senhora. E então estive lá e conversei um pouco com a senhora e vi o que é que eu vi. Eu encontrei lá aquela placa. Lembram-se que eu destaquei, sou capaz, deixem-me ver aqui que eu penso que ainda não passei para vocês, cá está. Lembram-se daquela placa que eu pedi para verem com atenção ao lado da porta? Eu encontrei lá essa mesma placa. O que é que a placa diz lá naquela casa? A placa diz o seguinte, de cima para baixo, diz o seguinte, o local de nascimento do espiritualismo moderno. Até aqui, não é? Depois, a partir daqui, diz assim, neste lugar estava a casa de campo de Hydesville, o lar das Irmãs Fox, por meio de cuja mediunidade foi estabelecida a comunicação com o mundo dos espíritos. E depois aponta uma data específica em que isso começou a acontecer, 31 de março de 1848. Olhem que coisa curiosa. Mais um acontecimento muito interessante que aconteceu na década de 1840, sendo que, para nós adventistas, o grande acontecimento desta década foi 22 de outubro de 1844, não é? E na mesma década o diabo começou com as suas contrafações e esta surgiu aqui. Agora aquilo que eu gostaria mesmo de destacar é aquilo, não sei se alguém tem facilidade com o inglês, que é para confirmar se eu estou a falar bem ou a falar mal. Mas por baixo da data o que diz é: não existe morte, não existem mortos. Conseguem todos ver? Aqui por baixo, em letras garrafais, por baixo da data diz: não existe morte, não existem mortos. Agora digam-me lá uma coisa. O que é que mudou desde a frase que a serpente disse a Eva lá atrás, há 6.000 anos, para os tempos de hoje, para o espiritismo moderno? O que é que mudou? Zero. Não mudou absolutamente nada. Ou seja, quando a humanidade foi criada, quando Satanás veio com a sua tentação para derrubar Adão e Eva, ele veio com uma mentira. E a mentira foi: não morrereis. Não existe morte. Continuareis vivos, de alguma forma. Passado quase 6.000 anos, porque este acontecimento foi em 1848, desculpa, passado este tempo, assim que Deus estabelece o seu último povo à face da terra, o diabo entra em ação com um engano tremendo, em que ele vai dizer rigorosamente a mesma coisa que disse lá atrás no Éden. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, de facto, as grandes estratégias de Satanás não mudaram tanto assim. Então, por que razão é que isto acontece? Por que razão é que este engano continua em cena? Vamos agora, então, ler aqui algo do livro O Grande Conflito, que diz assim: induzindo-os Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevadas posições. E assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Com a aparência de profundo interesse no bem-estar de seus amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. O facto de declararem algumas verdades e poderem por vezes predizer acontecimentos futuros, dá às suas declarações uma aparência de crédito, e seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos, como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte, desprezado o Espírito da graça, o sangue do concerto tido em conta de coisa profana. Os espíritos negam a divindade de Cristo. Lembram-se qual era o objetivo inicial de Satanás? Roubar Cristo da sua posição.
tirar Cristo da sua posição e colocar-se a ele mesmo. E olhem agora o que a irmã White diz que os espíritos fazem. Negam a divindade de Cristo. Ou seja, Cristo não devia estar ali naquele lugar. Colocando o próprio Criador ao mesmo nível em questão. Ou seja, tornando nós Deus ou tornando Deus ao nosso nível. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue a sua luta, ainda prossegue com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na Terra. Estão a ver aqui que não há grandes mudanças? Estão a ver aqui que o objetivo de Satanás é basicamente o mesmo? E nesta questão de ele trabalhar através, e digo através entre aspas, não é? Ou supostamente através dos mortos, é algo que faz parte da sua estratégia de engano desde o tempo do Jardim do Éden. Desde antes da queda, ele já usava esta mesma estratégia. Há alguns anos atrás, e isto, portanto, como eu disse, eu gostaria de apresentar aqui uma ou outra evidência para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor este gigantesco engano, não é? Há alguns anos atrás, houve aqui na televisão portuguesa um programa que passava já tarde na noite, não é? Mas que constava de uma médium, usam a palavra médium, certo? Penso que sim. Ok, uma médium que, diante de uma assistência composta por 50, 60 pessoas, que não conhecia ninguém, escolhia alguém e começava a transmitir a essa pessoa mensagens que vinham supostamente de algum familiar dessa pessoa que já tinha falecido. E uma vez na assistência estava um senhor muito famoso aqui na sociedade portuguesa, que ele já foi agente da polícia, já foi presidente, como se fosse um prefeito no Brasil, não é? E também é um escritor. E ele estava lá, nesse programa, e veio uma notícia na imprensa. Esse senhor chama-se Francisco Moita Flores. Eu coloquei aqui um recorte dessa notícia, e ele teve muitas reservas, mas acabou por aceitar o convite. E depois olhem o testemunho dele. O testemunho dele diz assim: fiquei muito surpreendido. Não sei se conseguem ler ou não, está aqui no segundo parágrafo, no corpo da imagem. Fiquei muito surpreendido, conta Moita Flores, empregando um ritmo pausado, próprio de quem está a pensar no que diz. A médium falou-me de coisas íntimas que só eu, a minha irmã e a minha mãe já falecida conhecia. O que é que está a acontecer aqui? Aquela médium disse a este senhor algo que só ele, uma irmã e a mãe que tinha falecido é que sabia. E supostamente a senhora médium estava a transmitir uma mensagem diretamente a partir da mãe que já tinha falecido. Claro que nós sabemos que não é assim, e eu cheguei a assistir a este programa. Não tenho aqui o vídeo, porque também não importa estar aqui agora a dar demasiada propaganda a quem não a merece, não é? O objetivo é apenas e só desmascarar. Mas eu assisti ao vídeo e o senhor ficou profundamente abalado, em princípio chocado também, mas rapidamente convencido, porque não era possível. Se só a mãe é que sabia e aquela senhora chegou lá e transmitiu essa mensagem, alguma credibilidade aquilo devia ter. E aqui está a obra de engano que nós lemos nestes parágrafos anteriores do grande conflito que eu partilhei anteriormente. É o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Dei o exemplo daquele programa da televisão portuguesa há pouco. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos, que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Já agora, deixem-me fazer aqui uma pergunta mais uma vez para apelar à vossa lógica. Mais uma vez, vamos imaginar por um momento que nós temos um familiar falecido
que vai para o céu, a sua alma, e fica a pairar aqui sobre nós. E aquilo, a mensagem que nos passam, a ideia que nos passam, é que eles vivem num mundo maravilhoso, onde é só alegria, onde é só felicidade, porque eles dizem sempre que estão muito bem, que estão ótimos e que vivem maravilhosamente. Agora, se eles estão vivos, se o espírito ou a alma está viva e vê o que acontece aqui, quer dizer que esses nossos familiares veem aqui as nossas lutas, as nossas doenças, as nossas aflições, as nossas perplexidades, e ainda assim dizem que têm uma vida maravilhosa onde é tudo belo. Acham que isto tem alguma lógica? Acham que isto tem algum cabimento? Quer dizer, uma mãe morre, vai para o céu, e a alma está no céu, e vem aqui ver como estão os seus filhos. E o seu filho tem uma doença grave, e o seu filho anda envolvido na droga, e o seu filho anda envolvido em grandes problemas, e tem a família desfeita, mas a mãe está maravilhosamente a tocar harpa nas nuvens com os anjinhos, e é tudo fantástico, e ela está sempre ótima. Isto tem alguma lógica? Algum Deus seria um Deus bom a permitir uma coisa dessas? Vamos continuar aqui com o texto. Esses anjos maus, agora vejam bem onde é que isto vai parar. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria. E para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus.